Olá, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias e, claro, nos ajudar a refletir também sobre esse momento com tantas transformações. Bom, antes de apresentar aqui o meu convidado de hoje, eu sempre faço aquele convite para você dar uma passadinha lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial. Lá você encontra todos os episódios, já são mais de 80 entrevistas, interage comigo, manda suas sugestões e fica sabendo também que já está disponível no Spotify uma playlist com todas as músicas escolhidas aqui pelos convidados. Tá muito legal e eclética essa lista, afinal, a música que geralmente o convidado escolhe vem carregada de muito sentimento ou está ligado a alguma história ou alguma passagem importante da sua vida. Bom, o meu convidado de hoje é um cara muito discreto, não vive a insegurança da vaidade, encontra paz e sentido para a sua vida no cotidiano e, de preferência, no contato com a natureza. Mas antes de alcançar esse equilíbrio, digamos assim, realizou uma grande ruptura existencial, saindo da cidade para ir morar no campo, numa casinha construída, no mato, Uma casinha construída com as próprias mãos em meio à Serra Fluminense. Mas antes, viveu sim na agitação dos grandes centros urbanos, morou em Nova York, Paris, Berlim e no Rio de Janeiro, onde trabalhou como jornalista, diretor de editora, muito bem remunerado, até se desligar dos barulhos urbanos. Vejam só, lá no início dos anos 70, para ir em busca de um sonho, ser poeta. Eu estou falando do poeta e tradutor Leonardo Frost, prestes a completar, vejam só, 80 anos de muita história. Ô Leonardo, obrigado por aceitar o nosso convite, muito legal falar contigo. Tenho certeza que esses 80 anos vão ser muito bem comemorados e imagino também em meio à natureza, não? Sem dúvida. Não há outra hipótese no momento, não é? Não posso, infelizmente, nem receber amigos. Mas com a minha namorada, que vive comigo há mais de meio século, nós vamos tomar uma garrafa de vinho, pelo menos. Sem dúvida nenhuma. Ô, Leonardo, enquanto isso, eu só vou pedir para a produção aumentar um pouquinho o som aqui no meu estúdio. Ô, Leonardo, é interessante, que você fez esse movimento de ir para o campo numa época em que as pessoas talvez faziam o contrário, Saíam do campo para ir para a cidade, E hoje, mais do que nunca, talvez em função dessa pandemia, todos estamos mexidos de alguma maneira, muita gente está fazendo esse caminho agora de voltar para o campo. Fala um pouquinho como é que foi esse seu movimento, cara. Olha, na realidade, eu não fiz nada de muito original. Se nós pensarmos na história da poesia, o que eu fiz é tão velho quanto o mundo. Na China antiga, por exemplo, no tempo das grandes dinastias, Tang, Song, por volta dos anos 700, 800, 900 da nossa época cristã, muitos poetas chineses se recolhiam ao campo. Imagina já naquela época. Se nós pularmos para a história do Ocidente, em Roma, na Roma antiga, na grande civilização romana, por volta do século I da era cristã, vários poetas também deixaram de viver na cidade, porque já estavam chateados com a confusão, com o tumulto da vida urbana. Óbvio que não era um tumulto comparável ao de hoje, mas, segundo, por exemplo, Juvenal, um grande poeta latino do século I da era cristã, era insuportável o barulho em Roma. E ele tem uma sátira que é exatamente isso. O poeta colocando os seus livros numa carroça puxada a burro e se retirando para o mato. Portanto, isto que eu fiz, na verdade, sempre foi algo previsível na história da poesia. São numerosos os poetas que ou foram para o campo, como eu vi, ou que então alimentaram a vida toda este desejo. Nos seus inscritos íntimos, muitas vezes eles sonham: eu queria ir para uma casinha no mato e viver em silêncio e escrever os meus poemas. Eu, aos 30 anos, cheguei ao nível de saturação, depois de ter morado no Rio, Nova York, Paris e Berlim, como você bem lembrou, eu cheguei ao nível de saturação, porque aquilo que eu queria nas grandes cidades, a base de minha formação, eu já tinha conquistado.
desenvolvi o meu conhecimento de línguas, que me habilitou a ser tradutor, tinha um bom emprego, mas eu levava 2 horas por dia para ir e voltar ao meu local de trabalho. Já isso me deixava, sabe, muito insatisfeito. Quer dizer, meu Deus, dessas 2 horas eu poderia ter lido um ótimo livro, ter escrito os meus temas, ter feito alguma coisa assim. E como eu era diretor de empresa, quando deixei o Rio, né, um diretor de empresa ganha muito bem, eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, antes dos 30 anos, até os 30 anos, mas eu vivia o tempo todo preocupado com aquilo, porque eu sabia do nível de responsabilidade, né, que eu tinha na editora. Porque se eu publicasse um livro que desse prejuízo à firma, eu comprometia a folha de pagamento, eu botava todo mundo em risco. Então, quantas vezes, num fim de semana, num domingo, visitando amigos, eu vinha tomar conhecimento de alguma coisa que eu achava isso vai ser bom, isso vai ser lucrativo, eu vou publicar isso, né? Eu nunca tinha sossego absoluto. E isso interferia com a minha atividade criadora, evidentemente. E eu me dei conta que, como eu era muito bem sucedido, comecei a trabalhar com 18 anos, aos 30, eu me dei conta de que cada vez eu estava crescendo mais profissionalmente, mas a poesia ficava em segundo plano. Né? Eu não queria que isso me acontecesse. Eu nunca tive muitas ambições em relação a ganhar dinheiro. Eu sempre sonhei com uma vida de nível médio, que é a que eu acabei tendo. Nem muito alto, nem muito baixo, ficar no meio termo. E eu disse, mas de que me adianta ganhar muito dinheiro, melhorar, subir mais cada vez no meu status social, né? Me tornar uma pessoa mais, enfim, mais bem situada na vida, mas me sentir frustrado por não estar fazendo aquilo que eu acho que é a minha vocação. Né? Para mim, a vocação é algo mais importante do que a profissão. A profissão é circunstancial. Perfeito. Você pode mudar de profissão. Muitas vezes acontece isso ao longo da vida. A vida vai abrindo vários caminhos. Agora, vocação de poeta parece até uma tolice. Mas para quem a tem, para quem a experimentou desde criança, como eu, é uma coisa fundamental. Se eu não seguisse a minha vocação, eu viveria eternamente sob a impressão de que eu estava me traindo, eu estava me afastando do meu eixo. Então, o que eu fiz foi isso, não foi nada de heróico. Né? E, num impulso, eu disse, não. O que eu fiz? A primeira providência, eu vendi meu carro novo do ano e comprei um Jeep velho. Botei os meus livros dentro do Jeep velho e vim embora, à procura de um lugar onde eu tivesse silêncio, né? Onde eu pudesse me concentrar, onde eu pudesse ler os meus livros, que eu acho que, para mim, na minha experiência, ler é parte da experiência do escritor. Né? E isso eu consegui. Né? É claro que foi muito complicado, muito difícil. Não diria complicado. Foi bastante trabalhoso, porque eu tive que fazer muitas coisas. Eu era um sujeito tipicamente urbano, eu não sabia nem trocar uma lâmpada. Imagina pegar na enxada, pegar na colher de pedreiro. Eu aprendi a trabalhar de pedreiro, de pintor, de eletricista, de plantador de árvores e de legumes e de horta, não é? Um hortelão, que eu plantava a minha própria comida. Mas foi uma mudança radical, mas que só me fez bem, só me trouxe, digamos, uma abertura para a vida. Eu passei a ver que a vida não é só o que transcorre nos cenários urbanos. Como eu gosto de dizer, a vida é maior que o homem. Né? Aí eu comecei a ver os animais, as árvores, as plantas. Comecei a entender, né, que a vida, no sentido mais amplo, é muito maior do que a vida humana. E há muitas tragédias. É claro que os dramas humanos são terríveis, mas também tem o drama dos tamanduás, das formigas, dos lagartos que infestam, aliás, o meu sítio, é uma criação imensa de lagartos. Que, aliás, lagartos grandes do tamanho de jacarés. Né? Que, aliás, acho que tem muito a ver com a sua forma de escrever, a sua poesia, você traz muito isso também, né? Esse olhar. Né? E na minha poesia, você sabe uma coisa curiosa. O meu primeiro livro, que se chama Língua Franca, ele está ainda, eu o publiquei com 28 anos, portanto, 2 anos antes de vir para o campo. E os poemas de língua franca, os poemas que eu escrevi até os 28 anos, são poemas de discórdia, porque eu vivia na cidade, mas discordava, em absoluto, da forma de organização social, sabe? Da confusão que é a cidade, do barulho da cidade. E os meus poemas refletem isso. São poemas da discórdia. Não os rejeito, porque eles definem, né? Eles ilustram uma parte importante da minha experiência. E desde que eu vim para o campo, logo os primeiros poemas que eu publiquei, eles são poemas de aceitação integral da vida.
Não tem mais discórdia. São poemas de harmonia, porque eu passei a viver numa situação tão maravilhosa, né? Tem um riozinho que atravessa o sítio, tem sons de pássaros, de insetos. Eu passei a viver tantas coisas e tão grandes mistérios da natureza, aos quais eu tive acesso, que a minha poesia passou a ser uma poesia de aceitação da vida, e de otimismo, de esperança, de prazer e, sobretudo, de rendição ao mistério, de eu me curvar ao mistério e saber que é assim mesmo. Porque na cidade a gente nem tem tempo para pensar nisso, que a vida é um enorme mistério e ninguém consegue esclarecer de vez. E a natureza te mostra isso o tempo todo. O tempo todo está rolando alguma coisa, algum milagre está acontecendo na natureza. Ô Leonardo, na verdade você foi em busca do seu sonho, né? Como você bem disse, né? Você foi em busca daquilo sonho, que... E você estava com 30 anos, acho que pelo que você acabou de dizer. Para você tinha, é claro que também tinha coragem no seu ato, né? Você foi muito corajoso, né? Eu imagino como é que foi a repercussão para os amigos, para as pessoas que talvez estivessem operando, eu estou usando um termo aqui, numa outra frequência que não é essa que você estava indo buscar. Como é que foi para você lidar com esse olhar de fora, né? Dessas pessoas que o cercavam, naquele momento em que você falou, poxa vida, eu vou largar isso aqui sim, esse emprego onde eu ganho bem, que eu sou bem remunerado, mas que eu não estou feliz, mas eu vou ao encontro da minha vocação, eu vou escrever. Como é que você lidou? É importante porque no programa a gente fala muito sobre isso aqui também, né? Da gente em busca dos nossos sonhos. Como é que você lidou com esse olhar de fora e como é que foi a tua coragem ali, o teu movimento? Quando você falou assim, tô indo, deu, como é que foi essa decisão aí? Olha, foi muito simples, porque, além do mais, não foi uma decisão individual. Eu estava vivendo um caso de amor que se prolonga até hoje. Eu estava completamente apaixonado por uma moça que eu tinha acabado de conhecer, e eu disse para ela, vamos embora, vamos viver uma história de amor, e ela topou, não é? Era uma moça menos habilitada ainda do que eu, mas muito corajosa, muito decidida, né? E ela topou, e nós fomos viver, não só eu vivi o meu sonho de poeta, como nós fomos viver uma história de amor. Né? Porque nós estávamos realmente muito ligados um no outro. Uma paixão assim que eu acho que aconteceu, enfim, um dos milagres da vida, a minha vida é cheia de milagres, e foi o encontro desta mulher, com quem eu continuo casado até hoje. Não é? Foi a única vez que eu me casei, e me casei para sempre. Que legal. Então, tudo que eu fiz, nós fizemos juntos. Sabe? Ela ajudava nos trabalhos, ela ajudou a levantar a parede, ela acabou se tornando uma eletricista melhor do que eu. Hoje a parte elétrica toda, ela é que cuida mais do que eu. Eu cuido da parte de pedreiro, das reformas de casa, mas ela faz toda a parte elétrica. E se tornou uma excelente eletricista. Enfim, quando você está vivendo uma história de amor, tudo vai se tornando fácil. O amor abre todas as portas. Eu não uso essa palavra amor normalmente. Acho que na minha poesia ela só ocorre de maneira crítica, aliás. Mas às vezes é preciso usar uma palavra batida para que a compreensão seja mais fácil. Né? Quando você está num relacionamento produtivo, né, onde as duas pessoas estão aprendendo com a convivência, uma está sendo útil à outra, né, tudo vai se tornando muito fácil. Porque quanto mais você ama uma pessoa, mais você ama a humanidade. E quanto mais você ama a humanidade, mais você ama todas as espécies. Você começa a compreender, né, que nós somos apenas uma espécie a mais entre as milhares de espécies que povoam o planeta. O amor se irradia, ele constrói. E isso te ajudou muito a lidar com esse olhar de fora, de fazer esse movimento, enfim, em busca desse sonho, né, Leonardo? É isso, então. O que vinha de fora, esse movimento, poxa, como assim eu vou abandonar essa minha vida estável aqui no Rio de Janeiro para ir para o mato? Então isso também te ajudou, né? Nesse sentido, né? Eu nunca pensei muito em estabilidade, desde muito jovem, não é? Tanto que eu fui morar em Nova York com 20 anos. Eu estudava na Faculdade de Belas Artes, na Escola Nacional de Belas Artes, a qual devo muito, mas eu estava no segundo ano, ainda faltavam 4 anos para eu completar o curso e tirar o meu diploma. Quando surgiu a possibilidade de um emprego numa editora americana em Nova York, eu não pensei 2 vezes.
sabe? Eu larguei a faculdade para lá, nunca mais voltei, nunca mais me preocupei com aquilo, porque eu já estava profissionalmente muito bem articulado, não é? E eu disse, eu vou embora, porque, imagina, eu preciso disso. Um dos meus sonhos, aliás, na época, era conhecer os grandes museus, porque eu estudava história da arte através de reproduções nos livros, né? Os grandes quadros, as grandes esculturas, todo o acervo fantástico da história da arte universal, né? E que nos Estados Unidos a gente tem aos montes, os museus americanos são fantásticos, a gente tem museus tão bons quanto os museus europeus. E em Nova York, logo nos primeiros tempos que cheguei lá, eu passava os meus fins de semana dentro dos museus de Nova York. Legal. Eu não fazia outra coisa, sabe? Eu trabalhava de 9 às 5 e nos fins de semana eu passava sábado e domingo dentro dos museus. Comia nas cafeterias, né, dos museus, ali me alimentava, ali vivia. Era o primeiro a entrar e o último a sair. Ô Leonardo, você falou há pouco, eu achei muito interessante, que foram vários milagres ao longo da sua vida, mas o milagre que você se refere é exatamente isso, essas coisas, o milagre está no cotidiano, né, nas pequenas coisas. Eu acho que a natureza também eu acho que também te possibilita esses olhares para vários milagres também. Fala um pouquinho dessa... eu entendi assim, eu queria muito te ouvir, da gente deixar as coisas acontecerem. Você falou, eu nunca fui muito apegado, pintou uma oportunidade de ir para Nova York, eu fui. Voltei para cá. Fala um pouquinho dessa coisa da gente deixar um pouco a vida nos levar, sabe? Isso, saber o caminho. isso. Acho que é importante isso. Você mencionou a palavra medo e me perguntou se eu não tinha medo. Na verdade, é um sentimento que eu acho que eu nunca experimentei. Eu sempre fui muito aventureiro, né? Embora sempre um moço muito estudioso, muito vivendo em volta dos meus livros, etc. Mas eu nunca tive impressão de que alguma coisa vai me fazer mal. Pelo contrário, eu sempre achei que a minha estrela me protege, que o meu anjo da guarda me protege, que eu tenho um astral bom, porque eu não quero mal a ninguém. Eu não tenho em mim instinto de maldade. Não tenho, realmente. Não desejo mal a ninguém. Pelo contrário. Eu, quando posso ajudar, eu ajudo. Quando eu posso fazer o bem aos outros, eu faço. Isso me causa um imenso prazer. Eu sempre achei que é a melhor maneira da gente viver. Se você faz o bem o tempo todo, se procura fazer o bem, você pode se enganar e fazer o mal achando que faz o bem, mas isso são circunstâncias. Mas se a sua intenção é boa, né, de que você vai ter medo? E depois outra coisa, se a vida me fez, se a vida me criou, se a vida me deu vida, é óbvio que ela pensa na minha sobrevivência, na minha manutenção. Basta eu me abrir. Não é? Há um provérbio chinês, ou é um trecho de um poema chinês antigo, que diz, o caminho se faz quando você anda por ele. Perfeito. Não é? Quer dizer, se a gente não tem medo de nada, a gente tem que meter a cara. E eu fiz isso por impulso, eu sou muito impulsivo nas minhas decisões, e eu sempre fui fazendo assim, e a vida foi me confirmando. Claro, na época em que eu vim para o mato, que larguei emprego, que larguei um belíssimo apartamento no Arpoador, a poucos passos da praia, o carro do ano para andar com um jipe velho, que me dava dor de cabeça o tempo todo, muitos dos meus amigos devem ter achado que eu era um louco, o cara está fazendo uma loucura. Hoje, quando olham para trás e veem que eu construí uma obra literária, que cada vez é mais aceita, compreendida, estudada, né? Eles sabem que eu era um louco ponderado. Eu tinha uma razão para aquilo. Traduzi quase 100 livros ao longo desses 50 anos que vivo no campo. Publiquei 15 ou 16 livros. Este ano vai sair a minha poesia completa aí em São Paulo. Então, eles entendem que eu não perdi o meu tempo. Pelo contrário, eu tentei expandir o meu tempo para que eu pudesse me dedicar ao cumprimento da minha vocação, a fazer aquilo que eu queria fazer, que era lidar com literatura. Eu tinha uma noção muito clara de que eu não ia poder viver de literatura, porque, infelizmente, eu não tenho a menor vocação para escrever romances. E eu sei que poesia não é profissão. Né? Ninguém te paga para escrever poesia. Você tem que ser obstinado, né, e dedicado àquilo, porque exige muito. É um tipo de criação muito complexa, sobretudo hoje, quando a gente já tem um acervo monumental de poesia no mundo. E eu não tinha a possibilidade de ganhar dinheiro com as minhas criações. Se eu soubesse tocar um violão, né, como o Chico Buarque,
um Gilberto Gil, um Caetano Veloso, que são músicos poetas, são músicos, né, que têm também talento poético, e a este talento poético associaram tão bem, com tal grandeza, o talento musical, puderam viver bem, ganhar dinheiro. Eu nunca soube tocar nada, nem caixa de fósforo. Então, a minha poesia é para ser lida, não é? Grandes possibilidades de comover multidões. Né? Não dá para tocar em baile. Mas é muito verdadeira. Quem lê os seus livros, as suas poesias, tem algo muito que é muito fácil identificar esse teu estilo que foi consolidando ao longo desse tempo, né, Leonardo? E eu acho que te ouvindo, me ocorreu muito aqui, né? Você acredita um pouco no poder da vida mesmo, né? Eu achei muito bonito isso que você falou. Eu vi certa vez uma frase tua, ou em alguma entrevista, que eu achei muito interessante, que não é que você escreve poesia, você leva, não que você escreve poesias, mas acima de tudo você tem uma vida poética. Você leva uma vida poética. Eu acho isso muito, muito interessante, porque ela se retrata no que você faz, né? A forma como você vive a vida, né? Fala um pouquinho disso. Isso é um ponto que você aborda que, para mim, foi muito importante. Né? É claro que isso não é uma lei. Né? Houve grandes poetas que, por exemplo, um grande poeta, o Wallace Stevens, americano, ele trabalhava numa companhia de seguros, vice-presidente, se não me engano, de uma companhia de seguros. E S. Eliot foi bancário. Né? Carlos Drummond de Andrade, um dos nossos maiores, foi funcionário público até se aposentar a vida inteira. Né? Se dedicou a isso, embora tivesse estudado farmácia. Mas ele era poeta. Então, eu não digo isso como uma lei generalizada, que se aplique a todo mundo, ou que seja fundamental para todos os poetas. No meu caso específico, dentro do meu temperamento, das coisas nas quais eu acredito e a maneira como eu viver, eu não podia viver como poeta tendo um trabalho que não tinha nada a ver com poesia. Porque trabalhar numa editora é o mesmo que você está próximo da literatura. É um erro crasso dizer isso, né? Porque quando você trabalha na editora, você é um executivo. Você não tem nada a ver com... Né? E muitos dos livros que eu publicava, que eu era forçado a publicar, por interesse comercial da casa, muitos desses livros não me agradavam. Eu não estava ali fazendo poesia. Eu estava fazendo negócios com livros. Né? Era outra coisa. E, por sorte, me dei bem, que a editora ganhou muito dinheiro no meu período. Mas eu achava que, no meu caso particular, e com o radicalismo vivencial que me caracteriza, que eu não podia escrever poesia e viver de uma forma burocrática, de uma forma contrária à poesia. É o que eu chamo de poesia-experiência. Eu queria viver um momento poético e depois, eventualmente, escrever aquilo. Então, eu vivi assim, vivo assim. Quer dizer, a minha vida é um eterno encantamento. Eu estou sempre encantado com as coisas. Para te dar um exemplo concreto. Há alguns anos atrás, eu estava aqui trabalhando, traduzindo, sozinho em casa, no meu computador, quando eu vi um arco-íris duplo. Cheguei à janela para dar uma respirada e havia um arco-íris duplo sobre a cidade. A primeira vez que eu vi um arco-íris duplo. Depois já vi outro. A primeira vez. Aquilo me encantou de tal forma que eu interrompi o meu trabalho, saí porta fora e fui pelas ruas chamando a atenção das pessoas, senhoras, rapazes que eu encontrava, já viram o arco-íris duplo? E eu apontava para você. E as pessoas ficavam maravilhadas. Para mim, isto foi um poema. Eu não precisei escrever este poema. A minha participação na vida, mostrando às pessoas que estavam imersas nas suas preocupações, nos seus problemas, nos seus compromissos, pararem para ver um arco-íris duplo, que é uma coisa completamente milagrosa. Eu penso muito nisso. E por sorte, né, tendo tido a coragem de enfrentar o desafio, eu consegui fazer da minha vida um encantamento, como eu disse antes. Né? Tudo me deixa maravilhado, tudo me deixa encantado. Cada florzinha que eu vejo, cada inseto novo que eu conheço, os insetos são joias, né? Quando a gente consegue olhar com atenção, cada inseto é uma joia, uma coisa, um trabalho de ourivesaria. E tudo isso me encanta muito.
a beleza da vida, né? E tá muito próxima da gente. A gente que complica, na verdade, né? Acho que, claro, cada um é cada um, eu acho que cada um tem um estilo de vida, enfim, cada um se desenvolve à sua maneira. Mas, a grosso modo, e aí poeticamente, né? Enfim, acho que você traz um pouco isso na tua história, na tua escrita. Tá muito próximo da gente, né? Aquilo que a gente precisa, né? Eu achei muito interessante o que você falou, nem lá em cima, nem lá embaixo. Achar um meio termo. Eu acho que o meio termo talvez seja um grande segredo para os dias de hoje. A gente precisa ter um pouco de equilíbrio, né? E eu acho isso muito interessante. Né? Este foi o conselho do pai do Robinson Crusoe, o personagem do Defoe. Do Daniel Defoe, sim. No começo do livro, né? Porque ele começa com grandes aspirações, ele quer fazer isso, fazer aquilo e tal. E o pai dele diz para eles, olha, o melhor na vida é a gente ficar no meio termo, nem muito acima, nem muito abaixo. Porque aí você não passa muito aperto, como os pobres passam, não é? Nem você é muito invejado, como os ricos são, não é? Nem fica exposto, como os ricos ficam, a que eles tomem a riqueza. Não é? Se você ficar no meio termo... Aliás, eu acho que um dia a humanidade vai ser sábia para transformar todo mundo num padrão decente de vida. Né? Na verdade, Leonardo, você, aproveitando essa tua resposta, você acha que esse momento que a gente está vivendo, né, esse momento pandêmico, digamos assim, já quase um ano que muitas coisas mudaram, né? E eu tenho ouvido muita gente aqui mesmo no programa, né, falando que muita gente claro, isso também é uma decisão individual, mas há um certo repensar, pelo menos para alguns, do que é necessário e do que é supérfluo para a vida, né? Você acha que vem aí algum despertar nesse sentido? Você tem alguma esperança, algum otimismo? Você lida com uma coisa mais realista? O que você acha sobre esse momento que a gente está vivendo mesmo de transformação? O que você acha que nos espera, cara? Olha, eu não sou profeta, não posso dizer, não é? Mas, comparando a minha experiência com a das pessoas das cidades em geral, a mim não afetou particularmente, porque eu vivo em quarentena há meio século. Sabe, o trabalho de um tradutor, por exemplo, foi a minha atividade mais constante, é uma eterna quarentena. Eu ficava no escritório, às vezes, 8, 10 horas por dia, para poder ganhar a minha vida, né? Traduzindo livros de 500, 600, 900 páginas, do livro mais grosso que eu traduzi. Né? Então, para mim, não mudou muito. E este é um aspecto. O outro aspecto é que eu vivi muita solidão. Uma solidão a dois, é verdade, mas de qualquer jeito, uma solidão. Né? E as pessoas temem a solidão, as pessoas temem ficar trancada em casa só consigo mesma. Né? E eu acho que isso não faz mal nenhum, pelo contrário. Se você ficar sozinho, você tem tempo para se conhecer, para conversar consigo mesmo, não é? Para se analisar quando for necessário, para se equilibrar, não é? Para temperar os seus sentimentos, compreender que os seus sentimentos muitas vezes são falsos, são fictícios, não correspondem a nada, a não ser a fantasias que se instalam na sua cabeça. Não é? Eu acho que ficar só, para mim, no meu caso, né, é importantíssimo. Eu não saberia viver sem ter os meus momentos de solidão. Né? Embora casado, embora tendo uma companheira o tempo todo, mas eu sempre caminhei muito. Eu faço até hoje caminhadas longíssimas. Né? Eu ando quilômetros e pelo mato, pelas montanhas. Aqui Petrópolis é uma cidade toda montanhosa. As montanhas têm nomes, todas elas são personagens da cidade. Né? Nós temos o Cobiçado, a Maria Comprida, a Mãe d'Água, a Pedra do Retiro, o Morro do Boné. Todas têm seus nomes e todas têm trilhas que talvez venham desde o tempo dos índios, né? E que a gente pode subir lá. E eu quantas vezes faço isso, então tem momentos que dorme solidão. E quanto mais solitário na minha existência, mais solidário eu me sinto em relação às pessoas. Sabe? Tantas vezes, no momento de solidão no meio do mato, eu lembro de amigos queridos, de amigas queridas, e mando mensagens boas e positivas para eles. Porque a solidão não é misoginia, não é que eu não queira saber, pelo contrário, eu nunca fui um recluso,
Eu tenho um monte de amigos que vêm aqui, que passam, agora não estão podendo, mas que vinham com frequência passar fim de semana conosco no sítio. Mas eu volto à minha frase: quanto mais solitário, mais solidário eu me sinto. Perfeito. Eu acho que isso é muito importante. Agora, também, tentando responder mais diretamente a sua pergunta, eu acho o seguinte, que este momento de pandemia deveria levar todo mundo a refletir sobre os rumos da vida, né? Os rumos da vida individual de cada um, a começar pela maneira como nós lidamos com a natureza. Eu acho que muitas pessoas da cidade têm uma impressão de que a natureza é algo hostil. Eu vivo aqui, intramuros, no meu apartamento, e lá fora tem a natureza, cheia de bichos, de cobras venenosas, não é? De mares, de vírus, de coisas assim. Ora, o vírus que está nos atacando no momento é parte da natureza. É claro que essa parte existe. Ele não é uma construção artificial, né? E todos os vírus que já nos atacaram, né? Hoje nós só pensamos na pandemia atual. Mas teve a chikungunya, o dengue, a AIDS, a tuberculose, né? A lepra, o cólera. Né? Ao longo da história humana, sempre houve esse tipo de problema, o que mostra também a nossa insignificância. Perfeito. Já morreram mais de 200 mil pessoas. E o homem, e sobretudo o homem rico, poderoso, bem-sucedido na vida, que fala grosso, né? Ele acha que ele pode andar cercado de seguranças, ele se acha talvez incólume, ele acha que ele tem um poder tão grande, mas agora o vírus pode chegar lá, pica e leva e o arrasta como qualquer um de nós, né? Então não adianta, a gente tem que ter consciência da nossa insignificância. Eu, quando, por exemplo, acidentalmente já me aconteceu, piso num formigueiro, né, e destruo uma construção, uma arquitetura fantástica que as formigas estavam fazendo, eu digo, meu Deus, se cair um meteoro na minha cabeça, é o mesmo que vai me acontecer, eu quero poder bater aqui sem querer um monte de formigas. Né? Então, eu acho que nós temos que ter consciência, em primeiro lugar, de que a vida é transitória, de que a vida é uma experiência maravilhosa, mas não somos imortais, ninguém sabe a hora que vai morrer, então nós temos que saber aproveitar o instante. Se o instante for de reclusão, quantos livros maravilhosos há no mundo para a gente poder ler nesse momento, né? Nesse momento de reclusão. Eu, por exemplo, estou lendo e relendo, feito um louco, cada vez eu leio mais. E a leitura para mim, sabe, eu pouco vou... Agora não tenho ido de jeito nenhum a espetáculo. Então, a leitura, eu visualizo aquilo, eu faço filmes em cima de um romance que eu leio, um poema que eu leio que me agrada, me eleva espiritualmente. Então, eu acho que nós temos que pensar nisso, não é? E, muito importante, eu acho, a relação com a natureza. Porque as pessoas urbanas, muito frequentemente, têm a natureza ou como este horror, esta ameaça, ou então como algo decorativo, né? Como se as plantas fossem objeto de decoração. Não são. As plantas são seres vivos, né? Com desejos, com vontades muito claramente expressas, e nós temos que saber lidar com elas. Conviver com uma planta é uma experiência, você está vivendo com outro ser vivo, né? Não é um objeto de decoração. Eu vejo que vendem plantas em vários... Mas se você não souber lidar com ela, não souber compreendê-la, vai ser uma experiência negativa. A gente tem muito que aprender com a natureza, né? Eu acho que... Eu até vi essa semana uma frase que eu achei muito, muito interessante. Na natureza não existe alta performance, né? Em que sentido que eu quero dizer, né? Porque a gente, nas nossas vidas, há um certo endeusamento, essa busca constante, o mundo às vezes quer te mostrar, principalmente no mundo corporativo, né? Da qual eu também, durante bom tempo, atuei diretamente, né? Aquela coisa que você está sempre produzindo alta performance o tempo inteiro. Né? E também muitos dos males que a gente enfrenta hoje, né? Depressão, síndrome de burnout, as doenças emocionais estão muito ligadas àquilo que parece que você tem que fazer o tempo inteiro, né? E eu estou fazendo um pouquinho essa correlação com a natureza que você mencionou há pouco, e você convive nesse seu ambiente já há mais de 40 anos, nesse contato com a natureza, que ela tem muito a nos ensinar, né? Nesse sentido, não tem alta performance ali, tudo tem uma certa organização, né? Então eu acho muito interessante isso que você falou, e a gente pode trazer para a nossa vida. Você falou das flores, né, das plantas, ali não tem uma inteligência central, né?
mas ela existe uma inteligência toda distribuída, né? Exato. Eu acho que aí Exato. tem uma coisa da gente parar com essa centralização de é só aqui e aprender com as plantas, por exemplo, né? Claro. Tem um livro até do Stephen Mancuso, agora esqueci o nome, que ele fala um pouco que a gente tem que aprender com a natureza essa descentralização, tem uma certa organização, né? Eu acho interessante. Muito bom, muito bom. E uma coisa também que eu acho importante relacionada a isso que você disse, é que a gente aprende assim, na natureza tudo tem o seu tempo. Exato. Né? Não adianta você plantar uma mudinha e querer que em 2 meses ela vire uma árvore. Né? Eu esperei, por exemplo, 20 anos, vou dar um exemplo, plantei um pé de caqui e esperei 20 anos até que pudesse subir no pé de caqui, colher o caqui e comer. E foi uma experiência tão fantástica que deu um poema. Né? Eu escrevi um poema exatamente sobre estar comendo o caqui que eu plantei 20 anos antes. Né? E assim, eu plantei mangueiras, abacateiros, jabuticabeiras, que também são muito demoradas a começar a florir e ficar. Então, você aprende uma coisa importantíssima, porque a gente, na vida, sobretudo de hoje, todo mundo correndo e atrás de alguma coisa que a gente não sabe o que é, mas muito preocupado com o desempenho, né? Você não consegue entender que na vida as coisas vão chegando, vão se realizando, vão se processando no momento exato. Este momento não é você que impõe, é do movimento geral da vida. As coisas estão sempre rodando, né? Num conjunto, numa harmonia que escapa à nossa compreensão, mas no qual, muitas vezes, nós temos intuições fantásticas que nos ensinam a agir e, sobretudo, a esperar o momento oportuno. Né? Eu, por exemplo, para dar um exemplo concreto, quantas vezes eu, mesmo no campo, me sentia ansioso porque queria publicar os meus livros, queria publicar os meus poemas, queria ser lido, queria ser não sei quem, né? Queria talvez, acho que isso não me tornar uma celebridade, nunca quis, mas ter alguma audiência, e isso me faltou durante muito tempo. Eu já estava chegando aos 50 anos, quando eu publiquei o meu primeiro livro por uma grande editora. Até então, os meus livros eram publicados em tiragens modestíssimas, por minha própria conta, 300 exemplares, 500 exemplares, distribuídos sobretudo entre amigos. Eu tive, porque a natureza me ensinou a ser paciente, né? Plantar as hortas que eu plantei, as árvores que eu plantei, eu acho que isso foi um aprendizado de paciência. Você tem que ter paciência. A atividade a qual você se dedica é uma atividade bastante complexa. Você tem que ter paciência, continuar fiel ao seu eixo e esperar que, no momento devido, né, o seu esforço e o seu trabalho sejam reconhecidos, como, felizmente, está acontecendo agora. Dá tempo ao tempo, né? Acho que é esse sentido. Mas a gente, às vezes, na cidade, a ansiedade, todo mundo está muito ansioso, você acaba absorvendo aquele clima e você quer que as coisas aconteçam de hoje para amanhã. Às vezes não é possível. Né? E tem uma questão também que eu acho importante, Leonardo, que é um pouco a imprevisibilidade, né? A gente se entregar um pouco para as coisas que acontecem e a partir do que acontece, a gente vai lidando, né? Voltando um pouquinho para o início lá do nosso bate-papo, você falava de alguma maneira sobre isso, né? Acho que é importante a gente entender, né? Que a gente não tem controle sobre muitas coisas, né? A gente acha que tem, mas não tem, né? Não, porque as coisas vão acontecendo. Vou te contar um fato, por exemplo, para não ficar em conversa muito abstrata. Logo que eu vim para cá, não é? E já estava me instalando no sítio, o dinheiro estava muito curto, porque o dinheiro que eu tinha, eu investi no terreno, o terreno é muito grande, tem 48 mil metros quadrados. É uma coisa muito ambiciosa. Hoje, se eu fosse fazer hoje, eu faria uma coisa menorzinha. Mas, enfim, tinha comprado terreno e tinha pouco dinheiro para tocar as coisas. Não tinha luz, teve que instalar luz, não tinha água, tive que cavar uma mina para tirar água, muitas coisas que me exigiram dinheiro. E o dinheiro muito curto, logo que eu cheguei no sítio, e um belo dia chega um táxi do Rio, eu preocupadíssimo com dinheiro, com trabalho, como é que eu ia sobreviver, como é que eu ia virar. Chega um táxi do Rio, um rapaz a bordo do táxi, com um trabalho para mim, uma pessoa do Rio tinha mandado, era um trabalho particular, a revisão de um livro, né? Era o próprio autor que estava me mandando, e com o cheque já no valor do trabalho, generosamente pago. Você imagina? Isso foi um gesto da vida, para me dizer, olha, não te preocupa, não se amedronte, porque a vida está cuidando de você.
Porque se você está sendo fiel à sua vocação, você está sendo fiel à vida. E a vida olha isso com boa vontade. Está aqui esta prova concreta, você está precisando de dinheiro, veio do Rio um táxi, são 90 quilômetros do Rio até o sítio, não é? E o cara voltou na mesma hora, ele me entregou o trabalho, me entregou o cheque e voltou para o Rio, para o patrão dele, né? Eu disse, puxa, isso é um fato entre muitos, entre numerosos outros, né, que me aconteceram. O dinheiro, por exemplo, chegar no exato momento em que ele estava fazendo falta. E eu nunca tive assim em excesso, né? Então aí você fica mais grato à vida por saber que as suas necessidades fundamentais ela atende. Interessante, que interessante. E é isso mesmo, né? Acho que a vida ela vai se encarregando, né? A gente que resiste, né? Via de regra, a gente tenta sempre resistir às mudanças, né? Eu acho muito interessante. Quer falar alguma coisa? Não, então, e eu acho muito interessante, ô Leonardo, a gente está caminhando aqui para o fim do nosso papo, mas que é uma marca aqui do programa também. A gente fala muito sobre essa questão que envolve propósito, sentido de vida, né? Reinvenção, de alguma maneira. Acho que nesse momento, a gente, mais do que nunca, a gente está precisando se reinventar, né? Muitos negócios estão precisando ser revistos, muita gente fechando, outra forma de fazer comércio, negócios mudando. A gente está num momento assim de muita transformação, mas te ouvindo, né, e entendendo um pouco a sua história, compreendendo também tudo isso que você está falando aqui, acho que tem esse sentido, né, da gente, não vale a pena perder tempo, talvez, com coisas que não façam sentido para a gente, né? Claro, eu acho que claro. Você trouxe esse exemplo muito, muito forte na tua própria história, por isso que eu quis te trazê-lo aqui, né, quer dizer, é a hora de acreditar na vida, como você acabou de dizer, acreditar que o universo, de alguma maneira, e aqui não tem nada místico, é uma certa compreensão da existência mesmo, né? De uma certa organização ali que nos conecta, né? Que é muito sutil. Talvez os poetas consigam ver isso com mais nitidez, eu não sei, mas acreditar um pouco, né? Desculpa que eu me estendi aqui, mas... Eu, aliás, acho que eu me esforcei por tocar nesses assuntos, para responder as suas perguntas, mas eu acho que o que eu penso, o que eu sinto, né, que é o mais importante, a respeito dessas questões que foram levantadas, eu respondi, eu tentei dizer da melhor forma, nos meus poemas. Perfeito. Meus poemas sempre têm um fundo assim, meio de um ensinamento, uma fábula, sabe? Alguma coisa retirada da experiência, com que eu aprendi alguma coisa e que eu tento transmitir, né? Mas eu acho que isso é muito importante. E uma coisa importantíssima, no meu entender, e que eu tenho levado muito bem, é que é o seguinte, você não pode transferir o seu prazer para algum dia, algum tempo futuro, né? Aos 30 anos eu pensei isso, mas aí eu vou trabalhar, talvez aos 60 eu tenho dinheiro para comprar uma casinha no campo. Mas eu sabia lá se eu ia chegar aos 60, Exato. Eu não sabia que eu ia chegar aos 80, como estou chegando no mês que vem, né? Então eu acho o seguinte, você tem que viver o instante presente e tirar dele o máximo de prazer possível, você não sabe se vai acordar vivo amanhã, né? Eu, por exemplo, não perco tempo, sobretudo hoje, que eu já sei que estou começando a descer a montanha, e me aborrecer. Eu não quero saber, não quero me tornar um velho rabugento, sabe? Ranzinza. Eu quero continuar sorridente, como eu sempre fui, e alegre, e conseguir manter a minha alegria o tempo todo, mesmo diante de dificuldades. Sem dúvida. Leonardo, muito legal esse papo contigo. A gente agora efetivamente está encerrando aqui a nossa conversa e é uma marca aqui do programa que o convidado da semana, né, indique um livro, né, um livro que você acha interessante compartilhar com quem vai estar ouvindo e também assistindo, né, que a gente está aqui também pelo YouTube, e depois indicasse uma música, né? Eu até falei na abertura aqui que a gente criou uma playlist, alguma música que faça sentido para você, alguma música que te marcou, que, enfim, são essas duas perguntas finais aqui para a gente encerrar essa conversa. Eu ia pedir apenas uma permissão para transgredir. Claro, vamos lá. Eu sou um transgressor nato. Poeta por natureza. Em vez de um livro, eu gostaria de indicar 2 livros. Claro, ótimo. Melhor ainda, os ouvintes vão gostar mais ainda.
Porque são 2 livros de poesia de poetas paulistanos, Ah, que legal. já que vocês estão em São Paulo, e com essa indicação, os livros de poesia em geral não são muito grossos, de forma que juntando os dois dá um. Né? E eu gostaria de fazer uma homenagem, são poetas bem mais novos do que eu, mas são livros que eu li recentemente, foram publicados no final do ano passado aí em São Paulo, e ao mesmo tempo eu faço com isso uma homenagem aos jovens poetas de São Paulo. Há uma geração enorme de poetas, poetas homens e mulheres aí de São Paulo, do Rio também, de outras partes, mas aí em São Paulo a coisa ferve, pelas informações que eu tenho. Um movimento muito grande e pequenas editoras publicando poesia. Muito. Então, eu indicaria 2 livros de 2 poetas paulistanos que eu li recentemente. O primeiro livro é Couraça, do poeta Dirceu Vila. Couraça. E o segundo é Casa do Norte, do poeta Rodrigo Lobo Damasceno. Ambos são extremamente talentosos. Eu acho que alguém que ler estes livros vai ver que está se fazendo poesia da melhor qualidade entre as novas gerações. E a música... Que legal. Ô, Leonardo, antes de você falar da música, já que você falou um pouco de poesia, você acha que esse mercado, que sempre foi muito restrito, né? Você sabe melhor do que ninguém, você acha que a gente está entrando num momento agora de expansão? Você acha que vem coisas boas por aí? Pelo menos em termos de mercado? Eu acho que sim, porque as editoras ficaram muito silenciosas, não é? E ao longo de quase todo o ano de 2020. Não é? Eu mesmo fiz uma tradução que era prevista ser lançada em setembro e que ficou para esse ano. E pelo que eu sei, quase todas as editoras, eles transferiram os lançamentos, sobretudo no segundo semestre do ano passado, para este ano de 2021. Agora, o bicho continua pegando, então a gente não sabe quando é que vamos voltar à normalidade. Mas eu acho que deve haver grandes lançamentos, que estavam previstos no ano passado, nós vamos ter, assim que as coisas melhorarem, uma enxurrada de bons lançamentos, acredito que sim. E não só das grandes editoras, porque há pequenas editoras do Brasil hoje que fazem trabalhos maravilhosos. É preciso ficar atento às pequenas editoras. Muito legal. E a música, Leonardo? Aí sim, para a gente encerrar a nossa conversa aqui. A música, logo que você falou, bateu no meu coração. É uma música do grande Chico Buarque de Holanda, pessoa porque eu tenho a maior simpatia e admiração, e a música se chama Que Será, Será. Que será, será. Eu não sei se o título é esse, o título da música. Que será que dá dentro da gente, não devia... Eu não sei qual é o título da música. Mas é Chico Buarque, né? Então, e é uma música conhecidíssima, enfim, muito legal, gostei da escolha. E tenho certeza que quem nos ouviu aqui, quem esteve acompanhando a nossa conversa, tirou muito ensinamento. Queria muito te agradecer, Leonardo. Sou, assim, um profundo admirador do seu trabalho, da sua história, principalmente. Como eu lhe disse antes da gente gravar, né, eu havia assistido uma entrevista sua na Flip há alguns anos, acho que faz uns 3, 4, eu não me lembro exatamente, mas faz um tempo. Foi em 2017. 17, 18, uma entrevista muito legal, onde você contou um pouco a sua história, e recentemente também ouvi uma outra entrevista para um outro podcast, já que estamos aqui também no podcast, o 451, onde você fala um pouco das suas caminhadas, a sua história é muito legal, e os seus poemas, né? Aliás, a gente acabou não falando do Pandemônia, esse poema que você acabou escrevendo no auge aqui da pandemia, mas eu deixo aqui alguma coisa no ar para quem está nos ouvindo, vai lá, vai entender um pouquinho esse poema que capta um pouco a essência do que é o Leonardo, do olhar dele sobre tudo isso. Enfim, queria muito te agradecer, viu, querido? Grande abraço. Muito obrigado a você, Patrick, e a Jovem Pan, por este convite que me deixou muito contente, muito satisfeito, esta oportunidade de falar para o Brasil em geral. Muito obrigado por tudo. Que legal. E o 45 do Primeiro Tempo volta na próxima semana. Um abraço e até lá.